A chegada dos primeiros habitantes humanos nas Américas e a formação dos povos indígenas que ainda habitam o continente. Este é um tema bastante controverso entre os estudiosos, mas a maioria concorda que os primeiros seres humanos chegaram através de uma ponte terrestre que ligava a Ásia à América do Norte, conhecida como Beringia. Provavelmente, esses primeiros habitantes eram um grupo de caçadores-coletores que fizeram essa jornada em busca de novos territórios para caçar e se estabelecer. Com o tempo, eles deram origem aos povos indígenas que ainda habitam as Américas e desenvolveram culturas e tradições únicas, moldadas por seus ambientes naturais e pela interação com outras culturas ao longo do tempo. Os povos indígenas das Américas são descendentes de ancestrais que viveram na região por milhares de anos, e atualmente existem mais de 1000 grupos linguísticos diferentes em todo o continente. Neste vídeo, vamos explorar a história e cultura desses povos, desde a sua origem até a chegada dos europeus no final do século XV, e o impacto profundo que essa chegada teve na sua história e cultura. Os primeiros povos da América chegaram antes da colonização europeia, chamados pré-colombianos, pois são situados em um período anterior a 1492, quando foi o desembarque de Cristóvão Colombo. Estes eram nômades, viviam da caça e coleta. Segundo estudos, suas fisionomias eram semelhantes aos povos da África, Austrália e aos mongóis. Supõe-se que esses povos tenham chegado através da Ásia, por um subcontinente chamado Beríngia, que ficava situado ao extremo nordeste asiático. Estudos arqueológicos apontam que grupos de humanos passaram acompanhados de manadas de mamutes, passando pelo estreito e assim ocupando as Américas. Quando chegadas as embarcações de Cristóvão Colombo, o continente era inteiramente povoado. Além dos nômades, haviam impérios, sendo estes os incas, astecas e maias. No período colonial, haviam muitas discussões acerca da origem dos indígenas. Alguns acreditavam que eram descendentes perdidos dos filhos de Israel. Outros negavam até mesmo sua humanidade. Esta que foi proclamada pelo Papa Paulo III, na bula Veritas Ipsa. No Brasil, estima-se que estes povos tenham chegado há 10.000 anos por meio da Amazônia. Nesse período, a floresta amazônica possuía diversas planícies semiáridas, o que facilitava a locomoção destes grupos. Até o ano de 1500, momento dos primeiros contatos com os europeus, haviam de 3 a 5 milhões de indígenas, divididos entre 1.400 povos. Todas as comunidades possuíam características próprias, como costumes, idiomas, religiões e culturas individuais. Eram separados entre nômades e seminômades. Alguns deslocavam-se constantemente de uma região a outra, até que os recursos naturais ficassem escassos, enquanto outros moravam em aldeias e comunidades. A própria cultura gaúcha teve uma forte influência dos povos indígenas, principalmente pelos guaranis e charrua. Podemos observar isso em nossa culinária, danças tradicionais, nas músicas marcadas pelo uso do acordeão e da viola, na lida campeira, criação de gados, na importância dada à figura do peão e à valorização à natureza. Embora muitas vezes tenhamos o costume de separar a cultura indígena da cultura brasileira, muitos nossos costumes mostram que estamos completamente errados. A cultura indígena influenciou no nome dos lugares e pessoas, culinárias, artesanatos e na área da saúde com o tratamento a partir de plantas. Orgulho, resistência e respeito são palavras que representam bem o valor dessa herança cultural indígena que está presente no nosso dia a dia. Jamais esquecer da influência deles na defesa da natureza, biodiversidade e principalmente a luta dos direitos humanos. Precisamos urgentemente da conscientização de que isto é importante e que sim, é uma luta de todos.